Esclareça as direções pouco claras. Vamos ver isso daqui. Conversation. Oh, hi. Yeah, I am trying to get to the Golden Gate Bridge. Okay, so, you're gonna want to go straight for a little bit, not too long, but, until you see a big building, and then, oh boy, can you write this down? Tá, isso é tudo que eu preciso até agora. Eu acho que finalmente a gente vai poder utilizar o Google Tradutor pra aprender inglês de fato. Tá, o negócio é o seguinte, uma galera viu aqui o meu vídeo do Gemini 3 e começou a comentar: Rodrigo, eu queria ver um vídeo sobre o Google Tradutor, eu achei que tu ia fazer um vídeo sobre o Google Tradutor, e aí eu comecei a pensar, tá, o que é que tem de novo no Google Tradutor? Ok, vamos ver. E eu acabei descobrindo que o Google acabou de incluir o Gemini junto com o Google Tradutor. E agora ele não é somente mais um tradutor que traduz de um idioma para o outro, mas tu pode efetivamente utilizar ele para aprender inglês sem utilizar a tradução. Esse vídeo daqui vai ser um deep dive e a gente vai destrinchar o novo Google Tradutor ponto por ponto, função por função. E caso tu não me conheça, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de 2026. I am Teacher Rodrigo Matos, and I'm coming at you with some new English drops. So without further ado, let's get right into today's video. Para quem já é inscrito aqui no canal há algum tempo, sabe que eu não sou fã de tradução e eu não costumo defender ela. Eu sempre digo que ela é uma bengala, que não te ajuda a desenvolver o pensamento no segundo idioma e só ajuda a reforçar o idioma que tu já sabe, que nesse caso é o português. Só que com essa nova atualização do Google Tradutor, as coisas mudaram um pouquinho. Vamos começar pelo primeiro questionamento. Eu estava errado sobre o Google Tradutor. Será que eu estava errado mesmo? Vamos descobrir isso agora. Então, olha só, eu estou aqui com o aplicativo do Google Tradutor aberto e tu pode baixar ele aí na tua loja de aplicativos, seja no teu Android ou no teu iPhone. E lembrando que no momento da gravação desse vídeo, essas funcionalidades que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje não estão disponíveis para computador, para web, somente no aplicativo. Então a gente tem a nossa clássica interface aqui do Google Translate, que obviamente se tu colocar qualquer coisa aqui, ele vai traduzir normalmente, né? Então eu posso colocar aqui saudade e aí ele vai traduzir como longing, que não é exatamente a tradução literal da palavra saudade, porque a gente não tem uma tradução da palavra saudade do português para o inglês, e esse é um dos motivos do porquê que eu não gosto de trabalhar com tradução, mas não é isso que a gente vai trabalhar principalmente aqui agora. O que eu quero que tu veja é o seguinte, olha só, vamos voltar aqui no Home, e tem algumas funções novas aqui embaixo, como a da Camera, da Conversation e do Practice, que é o principal que a gente vai estudar aqui hoje. Se a gente clica aqui na Conversation, por exemplo, ó, oi, meu nome é Rodrigo Matos, eu sou professor de inglês. E ele vai traduzir para Hi, my name is Rodrigo Matos, I am an English teacher, ok? Perfect, really good, mas isso daqui não é interessante porque é só tradução. Aqui na Camera, eu tô pegando esse meu Screen Protector que tem aqui, vamos colocar isso aqui, vamos ver o que acontece. Tem alguma coisa aqui que acho que tá em chinês. There we go. Deixa eu dar um Select All. Vamos botar aqui Detect Language, porque eu não sei qual que é o idioma, então ele vai identificar automaticamente. Olha só! E aí ele traduziu aqui na própria imagem. Screen Protector, Fingerprint Resistant. Ok, that's pretty good. Ó, então ele traduziu aquilo ali que tava em chinês para English. That's good, that's good. E aí, o que eu tenho para dizer sobre essa funcionalidade aqui? Eu tenho certeza que se tu estiver viajando aí, tu também não é obrigado a saber todos os idiomas do mundo. Então isso aqui pode pontualmente te ajudar, assim, a entender alguma coisa que tu não sabe, de algum idioma que tu não conheça ou que tu não tenha interesse em estudar. Então, no problem so far. Mas certo, tá, o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com essa aba do Practice, porque olha só, isso aqui é maravilhoso. E eu nem vi isso aqui em detalhe. Então a gente vai destrinchar tudo isso daqui juntos, olha só. Basicamente isso daqui é um guia de estudos. E aqui tu pode pegar algumas práticas, algumas tarefas para tu ir praticando o idioma que tu deseja. Aqui no caso, ele ainda é um beta, porque não deve ser uma versão oficial, ainda tá para testes. Então vamos ver aqui, ó. Atividades de hoje: esclareça as direções pouco claras, informar-se sobre rotas de ônibus, pedindo esclarecimento sobre as placas de estacionamento. Então isso aqui são várias situações do dia a dia, tá? Vamos pegar essa primeira aqui, vamos praticar com ela. Ouvir, então a gente pode só treinar o nosso listening, ou a gente pode praticar a conversation. Eu vou praticar aqui a conversation logo de cara. Very good. Gerando uma atividade para você. Ó, e aqui ele tá dando quais que são as instruções. Você pediu informações a alguém, ele tá dando um contexto aqui da situation, mas as instruções foram confusas. Peça para que expliquem as direções novamente de forma mais clara. Vamos lá, iniciar a conversa. I wanted to see if you made it to the post office okay. Hey there, yeah, I got there just fine, but now I am trying to get to the nearest Starbucks. Can you help me on directions? Oh, sure. I can help with that. Are you still near the post office on Oak Street? Yeah, I am right in front of the post office right now. Okay, the closest Starbucks is back on Main Street. Do you remember how to get back there from Oak Street? Not really, I'm gonna need some help with that. Okay, no problem. To get back to Main Street from the post office, head left out of the post office onto Oak Street, then turn left at Elm Street, and Main Street will be on your left.
Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos testar se ele consegue falar um pouquinho mais devagar, porque eu sei que tem muita gente aqui que tem um nível mais básico, isso aqui pode ser muito rápido. Ok, yeah, I think you were speaking way too fast. Can you speak a little slowly, please, for me? It's kind of hard, my English level is very basic. Okay, I can speak more slowly. From the post office, turn left. Turn left onto Elm Street. Then, turn left onto Main Street. Okay? Olha aí, ele diminuiu a velocidade. E vocês viram que aqui, conforme eu fui falando, aqui nas tarefas, ó, ele mudou o número. Ou seja, ele já foi identificando as tarefas que eu consegui completar e tá mostrando o que falta ainda, ó. Peça para eles repetirem o nome da rua para virar depois do parque. Vamos tentar completar isso aqui agora. Okay, good. Can you repeat the name of the street again, please? Yes, of course. The street to turn left onto is Elm Street. Cara, isso aqui é muito bom, cara. This is pretty freaking good. I'm not gonna lie. Ó, ele já identificou aqui tudo certinho, então vamos clicar no encerrar atividade. Perfect. Olha aí, ó. Ele tá marcando, hoje é Wednesday, quarta-feira. Ele já começou a marcar o meu streak aqui. Ah, that's nice. Palavras praticadas, pontos de conversação, tarefas concluídas. Cara, isso aqui é muito bom. Por que isso aqui é tão bom? Ô, peraí, deixa eu só te falar uma coisa. Se tu não tá inscrito aqui no canal ainda, tu tá perdendo as melhores dicas de inglês pra brasileiros de todo o YouTube. Então não esquece de smash like e já aproveita pra te inscrever aqui no canal do English Drops, porque tem vídeo novo toda semana. Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando como tu pode utilizar a inteligência artificial para praticar inglês. Eu crio e passo vários prompts, mas aqui já tá tudo de uma forma bem automatizada e realmente focada para alguém que quer aprender o idioma. Então eu tô achando isso daqui muito positivo. Tá, vamos clicar aqui na próxima atividade de fala só para ver o que vai rolar, gerando outra atividade. Informar-se sobre rotas de ônibus. Ok. Tá, agora eu vou me fazer bem de louco, como se eu não soubesse praticamente nada. Vamos ver como é que ele vai agir aqui, ó. Explique o que você precisa ir ao museu. Hey there. Another day, another bus ride. Oh, hello. I want to get to the museum. I need help with the bus. Hi, you want to go to the museum? It's a bit of a trek by bus, but one can help. Which museum are you headed to? I'm trying to get to the Met Museum. Okay, the Met. You'll need to take the M10 bus uptown first. It stops right across the street. Then you'll transfer to the M4. Are you familiar with the area? Tá, agora vamos tentar fazer o seguinte. Vamos ver se ele consegue corrigir a minha pronúncia. Can you tell me if my pronunciation is correct? I am not familiar with the area. Yes, your pronunciation is good. Just say Met Museum. People will know what you mean. Did you want to know which stop to get off at? É, ele tá dizendo your pronunciation is good, but no, it's not good. It's not good. Então ele não corrigiu a pronúncia, né? Acho que aqui a coisa realmente tá mais focada nessa situação específica. Então em cumprir essas tarefas aqui. Então tudo relacionado ali, o museum, como chegar ao museum. O foco vai ser mais esse na communication em si e não tanto nessas questões de pronúncia. O que eu acredito que possa melhorar com o tempo. Mas, de novo, até agora eu não estou achando isso aqui uma ferramenta ruim. No, it's not bad at all. Tá, vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Temos as nossas atividades aqui, que ele vai informando as atividades para cada dia. Vamos ver aqui, ó. Mais cenários, tem várias sugestões aqui. Vamos tentar criar um. Ah, aqui tem várias sugestões. Vamos botar aqui, ó. Preciso comprar bermudas novas, mas não quero pagar caro por elas e não conheço nenhuma loja aqui nessa área. Mas eu quero que seja conversation. Criar. Pedir recomendações de compras. Você precisa comprar bermudas novas? Ok. Não quero pagar caro por elas e não conheço nenhuma loja aqui nessa área. Essas recomendações a um homem local sobre onde comprar bermudas acessíveis. Bermudas acessíveis é bom. Ok, good. Hi there. How can I help you today? It's very hot now. We are in the middle of the summer. I need to buy new shorts, but I don't know any stores nearby. And I really don't want to spend a lot of money. I know a few places. Have you heard of Bargain Basement or Discount Depot? They usually have affordable options. Also, department stores like Macy's or Kohl's often have sales racks. That's good. That's really good. It's really good. Olha só, eu dei todo aquele contexto ali, né, naquele parágrafo que eu escrevi e ele gerou as atividades aqui, os objetivos conforme aquilo ali, aquelas informações que eu passei. Tá bem fidedigno a coisa aqui, tá? Eu tô gostando muito disso aqui, cara. Eu vou começar a recomendar isso aqui mais pros meus alunos, inclusive, olha só. It's pretty good, man. It's pretty good. Tá, e se a gente clicar aqui nas dicas, vamos ver. Exemplo, caso tu não saiba, não tenha nenhuma ideia de como responder aqui, ele te dá a dica, ó. Exemplo do que você pode dizer. Oh, I've never been to a bargain
Bargain Basement or Discount Depot? Are they easy to find around here? Ok. E vai ter a pronunciation também? Oh, I've never been to Bargain Basement or Discount Depot. Are they easy to find around here? Nice. Tô convencido. Por enquanto eu tô convencido. Tô gostando muito. Ó, nas configurações, o que tem aqui? Ó, tem o idioma. Ó, por enquanto... Pois é, só tem o inglês aqui, mas deixa eu ver. Idioma de exibição, praticar... Ah, pra praticar... Aqui é o idioma que tu quer que ele exiba as coisas, né? Mas esse aqui não é o interessante. O interessante é o idioma que tu quer praticar. Tá vendo que aqui só tem o inglês por enquanto. Como tá em versão beta, ainda não tem outros idiomas disponíveis pra prática, mas com certeza isso aqui vai expandir muito em breve. E aqui também tem o nível de proficiência, tá? Isso aqui é importante, tá, gente? Olha só, básico, intermediário e avançado. É muito importante que tu coloque aqui o teu nível. Deixa eu mudar isso aqui pro básico, que eu quero ver se ele vai mudar a velocidade de fala, o tipo de vocabulário que tá utilizando também. Olha aí. Compre uma passagem de ônibus, pergunte como chegar ao ponto de ônibus. Tá, vamos praticar isso daqui agora no nível básico. Deixa eu colocar só no ouvir aqui pra ver o que ele vai mostrar. Ó, lista de palavras. Oh, this is freaking amazing. This is pretty good. Olha só, tem várias palavras aqui sobre esse tipo de contexto. Então, direções, left, right, directions, near, ok, walk, where is. Ok, tá, mas aqui tem muita tradução, né? Esse aqui eu não curto tanto. Eu gosto mais da parte prática mesmo. Deixa eu colocar aqui na parte do listening, só pra ver como é que ele vai criar. Criando uma atividade de escuta. Pergunte como chegar ao ponto de ônibus. Pratique o reconhecimento de palavras e escuta. Iniciar. Ok, ó, tem velocidade, tem as palavras. Ouça e depois toque no que você ouviu. Bus stop near here? Bus stop near here. Ele cortou ali no começo. Eu provavelmente deve ter começado isso aqui com excuse me, mas ele cortou ali no começo, eu não consegui escutar. Vamos ver aqui, ver se é isso. Ele começou a frase com excuse me. Cara, o que eu não gosto aqui é a questão da translation, tá? Assim, o pessoal me pergunta bastante, tá, Rodrigo, questão de translation, eu não posso? Como é que eu vou saber uma palavra se eu não sei a translation? Tu pode utilizar o tradutor, inclusive eu tava respondendo uns alunos no desafio de Strava hoje de manhã. Quando tu não conhece uma palavra, não é um grande problema tu utilizar o tradutor para descobrir ela pela primeira vez, tá? O grande problema é tu ficar dependente do tradutor para entender qualquer palavra que tu não tenha muita familiaridade. Porque daí tu vai criando esse vício de linguagem e sempre tentando buscar as coisas que tu não conhece no idioma que tu quer aprender, que é o inglês, no português. E a gente não vai ter equivalência para tudo. Principalmente quando a gente tá falando sobre phrasal verbs, expressions, slangs, idioms, esse tipo de coisa não costuma ter tradução literal para tudo, tá? Então, ó, essa é a dica que eu posso dar, tá? Se quiser utilizar o tradutor, utiliza dessa forma aqui que eu tô usando, com essas novas funcionalidades. Ok, good. Vamos aqui, próxima rodada. Só que tem um outro detalhe importante aqui que eu preciso falar, que é o seguinte. Muitas vezes, tu tentar utilizar essa ferramenta aqui e tu não tem base nenhuma, não sabe como é que funciona nenhum som em inglês, enfim, não tem base gramatical nenhuma, isso pode se tornar um desafio um pouquinho maior. Então, se tu não tem essa base sólida, tu precisa conhecer o Starting Point, que é o meu curso de nível básico para quem nunca estudou inglês antes ou para quem tem muita dúvida ainda sobre questões mais básicas sobre o idioma. É um curso 100% focado em não utilizar a tradução e desenvolver o pensamento em inglês. E se tu quiser mais informações, é só acessar englishdrops.academy ou o link aqui na descrição. Agora, voltando aqui para a nossa rodada, nossa segunda rodada, let's go. App is on your right. Ele tá cortando pela metade aqui. Inclusive, vocês testem isso depois, tá? Porque eu não tô conseguindo escutar toda a frase aqui, então fica meio difícil eu marcar qual foi a opção correta. E me digam se isso tá acontecendo com vocês também. I have no idea, man. Tá, como tá dando essa falha aqui, eu vou pular isso daqui, mas já deu pra ter uma ideia de como é que é esse treino de listening, e ele vai marcando ali na barra verde a tua progressão. Mas o que eu quero ver agora, a gente mudou isso aqui pro nível básico, então eu vou continuar nessa mesma prática aqui, só que eu vou fazer uma prática de speaking. Vamos ver como é que isso aqui fica no nível básico. Diga que você precisa de ajuda, ok. I am going to the airport and I need to get the bus, but I have no idea what bus to get. I see. Are you lost? I can help you find the bus. Yeah, kind of. Help me out, please. I can help. Walk 2 blocks to your right. You will see it there. Se eu precisar que ele repita, é só eu clicar aqui nesse iconezinho do alto-falante, ó. I can help. Walk 2 blocks to your right. You will see it there. E aí ele repete. Mas ele diminuiu bastante a velocidade aqui, mudando ele pro nível básico. Então, olha só, cara. It's pretty good, man. I like that. I like that. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Clicando aqui em atividades diárias, ó, sequência aqui. Então, se eu voltar aqui amanhã, ele vai continuar marcando, né, os dias que eu
tu conseguir praticar. Isso aqui é uma parte gamificada do tradutor que eu acho bem legal pra te manter motivado ali, né, em continuar estudando. It's nice, definitely good. E aí, como eu tava falando dessa parte problemática dele mostrar as traduções, que é a única parte que eu não gosto, eu vou ser bem sincero contigo, pra mim essa é a parte onde entra o perigo do tradutor. Porque o tradutor, ele é genial pra te ajudar a traduzir. E esse é o objetivo principal dele. Mas o meu objetivo como English teacher aqui pra te ajudar é não ficar dependente do tradutor pra que tu consiga te comunicar em inglês com alguém. Porque eu acho que uma das piores coisas que tem é tu, por exemplo, ter que fazer uma viagem e ficar ali dependendo do celular a todo momento. E se tu fica sem sinal, sem internet, ou se acaba a bateria do celular, e aí o que tu vai fazer? Existe uma diferença brutal entre ter um tradutor no bolso e ter o inglês na tua cabeça. E se tu quer parar de depender da máquina e fazer o teu cérebro processar inglês direto, sem tradução mental, fica aqui o convite para tu participar do Desafio Destrava Inglês. Ele é um mini curso de 7 dias focado em te ajudar a quebrar as amarras da tradução e finalmente começar a aprender a pensar em inglês. São 7 dias para tu aprender a parar de utilizar a muleta da tradução. E dentro desses 7 dias, tu também tem uma garantia que devolve totalmente o teu dinheiro caso tu não esteja satisfeito com o mini curso. Se quiser saber mais sobre o Desafio Destrava, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Bom, qual que é a minha avaliação sobre essa nova versão do Google Tradutor? Eu realmente acho que se tu utilizar o Google Tradutor com essas funcionalidades que eu mostrei aqui no vídeo agora e sem ficar recorrendo à tradução, ele pode ser um ótimo parceiro para te ajudar a destravar o teu inglês e praticar ele de uma forma natural para casos reais que tu vai utilizar no teu dia a dia. E eu também tenho certeza que ele vai ficar muito melhor nas próximas versões. Mas tem uma coisa que eu acho que é sempre importante eu falar aqui. Inteligência artificial é maravilhosa e essa integração do Gemini com o Google Tradutor ficou muito boa. Só que eu sempre gosto de enfatizar que não é uma coisa interessante tu ficar totalmente dependente da inteligência artificial. Ela pode ser a tua parceira e te ajudar a desenvolver o idioma, mas não fique 100% dependente dela, porque a inteligência artificial não é perfeita e vai cometer erros. Então, se tu quiser ter acesso a um ambiente livre de julgamento para tu poder praticar o teu inglês com outros alunos da English Drops Academy, membros aqui do canal e também comigo, aqui fica o convite para tu fazer parte do English Drops Club e do English Drops Reservoir, que fazem parte da área de membros aqui do canal. Como membro, tu tem acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos especiais nos meus cursos de inglês, vídeos do canal liberados antes de todo mundo, emojis e selos personalizados para tu utilizar aqui nos comentários dos vídeos e também nas lives, pacotes de prompts para tu treinar inglês com o IA, que eu preparei exclusivamente para os membros do English Drops Club. E uma das últimas e mais importantes novidades do English Drops Club é o acesso exclusivo ao Discord para prática de conversação em salas de bate-papo divididas por níveis. E obviamente o teu nome também vai aparecer nesse lindo mural de membros que aparece em todo o final de vídeo e que não para de crescer. Bom, agora que tu já sabe utilizar o Google Tradutor de uma forma que realmente te ajuda a aprender e a pensar em inglês, eu acredito que tu precise de um plano estratégico para chegar no final desse ano falando inglês de forma independente, sem precisar ficar sacando o celular a cada frase que tu quiser falar em inglês. Se tu quiser acesso a esse guia estratégico, é só clicar nesse vídeo aqui do lado, porque aqui eu já criei o plano de 2026 para tu ficar fluente em inglês e sem traduzir nada. Hope you guys enjoyed the video. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.